Podem sentar, irmãos. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus por essa tão maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos como igreja nesta casa de oração, adorando a Ele, agradecendo as suas bênçãos, e me sinto privilegiado de participar desse momento tão especial na vida desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu gostaria que, mesmo sentados, abríssemos as nossas Bíblias no texto que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 18. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. O tema que nós estaremos tratando, irmãos, é buscando os verdadeiros valores que alicerçam o lar. Buscando os verdadeiros valores que alicerçam o lar. Então, eu vou, nessa manhã, com a graça de Deus, procurar expor esta temática à luz da epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Então, nós vamos procurar observar alguns princípios, alguns valores que devem alicerçar o nosso lar, à luz da epístola aos Colossenses. E eu vou finalizar mostrando um exemplo de um lar que, de fato, alicerçou a sua casa com estes valores, um exemplo retirado do livro de Atos. Mas eu gostaria que, em primeiro lugar, nós observássemos a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses e percebêssemos aqui alguns desses valores que devem alicerçar o lar cristão. O primeiro valor que deve alicerçar o lar cristão é o valor da transformação realizada por Cristo. O valor da transformação realizada por Cristo. A epístola, irmãos, aos Colossenses, ela vai nos apresentar Cristo como aquele que é capaz de transformar a família. Cristo transforma a família. Cristo poderosamente, graciosamente, eficazmente é capaz de transformar a vida do marido, da esposa, do filho e da filha. Então esse é o primeiro valor que uma família necessita, que é o da transformação, da obra poderosa, transformadora, que só Deus, no poder do Espírito, baseado na obra de Cristo, é capaz de realizar. O texto que nós lemos, ele nos mostra uma esposa submissa, um marido amoroso, filhos obedientes e pais equilibrados. Essa conduta que é descrita aqui nos versos 18 a 21, ordenada pelo Espírito Santo, ela só é possível na vida dos que foram transformados. Essas instruções que estão aqui nos versos que nós acabamos de ler, elas não são meramente um código de conduta. Elas não são meramente princípios morais. Na verdade, são instruções que manifestam a vida transformada. São instruções que manifestam uma vida transformada. De maneira que nós não podemos jamais separar as partes práticas das epístolas de Paulo. Eita, o negócio ele está...
as partes práticas, as partes finais das epístolas, que são os imperativos, os mandados, as ordens, da primeira parte da epístola. Porque na primeira parte das epístolas, de um modo geral, o apóstolo Paulo vai mostrar essa obra transformadora de Cristo, que nos liberta, que nos transforma. E libertos e transformados, nós somos orientados a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Mas esta conduta, estes frutos, só acontecerão de fato aonde existir transformação, libertação, novo nascimento. Isso é cristianismo, não é mero moralismo. Nós não só queremos uma conduta aparente, nós queremos uma vida transformada. Então, o primeiro princípio é o princípio da transformação realizada por Cristo. E aí eu gostaria que nós observássemos o que Paulo vai nos dizer antes de apresentar estas condutas, antes de apresentar estes comportamentos que devem definir a vida do esposo e da esposa. Observe no capítulo 1, veja, vamos manusear aqui a Bíblia. No capítulo 1, no versículo 2, Paulo começa dizendo assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Paulo apresenta vários adjetivos. Ele já começa a carta apresentando vários adjetivos que definem os membros daquela igreja. E aquela igreja era composta de famílias, por isso que no final da epístola ele vai falar para o esposo, para a esposa, para o filho e para a filha. Mas é interessante observarmos que Paulo já começa a epístola afirmando que eles são santos. Eles foram separados por Deus, escolhidos pela graça. Eles estão unidos a Cristo, eles fazem parte da família de Deus. Portanto, antes de falar de conduta, antes de falar de comportamento, precisamos nos lembrar da obra poderosa que Cristo precisa realizar dentro da nossa casa, na vida do esposo, da esposa e dos filhos. Essa é a primeira necessidade. Essa é a mais básica das necessidades, é o mais fundamental dos alicerces. É a obra do Espírito Santo de Deus operando na vida de cada componente da família, em nome de Jesus. Então veja o que ele vai dizer no verso 12. O tempo todo, no início da carta, ele está lembrando disso, dessa obra, desse feito de Deus. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Veja que Paulo claramente afirma que Deus nos fez idôneos. Deus fez. Deus realizou uma obra na vida dos componentes daquelas famílias. Isso é o capítulo 1, ainda no capítulo 1. Olhe como ele vai descrever aqueles aos quais ele vai, no final, determinar uma conduta. Veja o verso 13. Ele, 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que Paulo está lembrando ao esposo, à esposa, ao filho, à filha, quem eles são em Cristo. Lembre-se quem você é. Você foi liberto. Ele não diz assim, você será liberto. Esta obra já foi inaugurada na sua vida. Liberto do pecado, liberto das trevas. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso faz toda a diferença dentro dos nossos lares. Nós não somos iguais ao mundo. Nós fomos, pela graça, eficazmente libertos. Veja, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Você é um cidadão dos céus.
Aqui, na verdade, nós somos fora, como a gente canta um dos hinos dos nossos salmos, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, a minha cidadania é celestial, dada por Deus. Pare e pense, esposo, esposa, filho e filha, lembre-se quem você é, lembre-se da obra poderosa, da graça de Deus que alcançou a tua vida, perdoando os teus pecados, mudando a tua história, fazendo de ti uma nova criatura, liberto, transportado, perdoado, escolhido, salvo pela graça. Ele lembra aquelas famílias, e nós não podemos nos esquecer desta obra. Verso 14, ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É maravilhoso essa lógica do Evangelho, porque antes de falar de comportamento, de conduta, ele nos lembra da obra poderosa. Verso de número 21, no mesmo capítulo. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Aí o 22, observe o 22, que diz, ora, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Portanto, o apóstolo Paulo afirma que nós estamos numa posição, espiritualmente falando, extraordinária, em Cristo santos, em Cristo inculpáveis, em Cristo irrepreensíveis. Portanto, meus amados irmãos, quando lemos as exigências apresentadas lá no capítulo 3, nós devemos entender que junto com as exigências já nos foi dadas as condições necessárias para obedecermos. Por quê? Porque Cristo transformou a nossa vida, mudou o nosso coração. Junto com a ordem, nós já recebemos o poder capacitador. Ele não ordena para dar capacidade, ele capacita para ordenar. Por isso que ele nos lembra nos primeiros capítulos o que Deus fez em nós, o que o Espírito Santo operou na nossa vida. E é algo extraordinário, é uma obra sobrenatural, é libertação, é transformação, é perdão de pecados, é mudança de vida. Esse é o primeiro valor, a primeira necessidade é desta obra. Isso traz uma implicação. Primeiro, quando a gente lê o capítulo 3, verso 18, precisamos nos alegrar com aquelas exigências. Porque se ele está exigindo aquele comportamento específico, é porque ele já nos capacitou para viver tal bênção. Mas acima de tudo, irmãos, primordialmente, a minha vida, o meu lar, a sua vida, o seu lar, essencialmente, primordialmente, precisa desta obra. De libertação, de novo nascimento, de vida transformada pelo poder do Senhor. E o Jesus que libertou aquelas famílias, que alcançou esposa a esposa, o filho a filha, é o mesmo Jesus, vive e ativo, que continua socorrendo famílias, transformando corações, libertando pecados e fazendo infinitamente mais na vida de todo aquele que crê. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Em segundo lugar, segundo valor que precisa alicerçar a nossa casa é a necessidade que temos de associar função com virtude. Função com virtude. Veja o capítulo 3, que Paulo vai mostrar essa realidade. Paulo liga função com virtude. Esposa é uma função, é um ofício que se executa dentro de uma casa. Mas submissão é uma virtude, porque aponta para a humildade. Esposa é a função, mas amor é uma virtude.
Filho é um ofício, é um papel, é uma função, mas obediência é uma virtude. Pai é uma função, mas pais equilibrados e sábios é uma virtude. Ele está mostrando-nos que os nossos lares precisam associar o ofício com a virtude, a função com o fruto do Espírito, porque nós somos transformados pelo poder de Deus. Não basta apenas funcionar, não basta apenas realizar um papel, é preciso realizar o papel firmado-nos no poder do Espírito, no fruto da graça de Deus. É isso que ele nos mostra, que nós necessitamos pedir ao Senhor frutificação no exercício das nossas funções, dos nossos ofícios, dos nossos papéis, do nosso trabalho. Não é preciso fazer, não basta apenas fazer, é preciso fazer para a glória de Deus, no poder do Espírito. Por isso que ele chama os pais, o marido ao amor, a esposa à humildade, o filho à obediência, e os pais à sabedoria. Portanto, precisamos associar os nossos papéis, as nossas funções, à frutificação do Espírito Santo de Deus. É interessante, irmãos, que quando a gente lê Efésios, que é o texto correlato, Efésios se parece muito com Colossenses, a estrutura, os temas, mas há um detalhe interessante em Efésios, que Paulo fala no capítulo 5, no versículo 18, do enchimento do Espírito. Quando ele diz assim, Efésios 5, 18, texto muito conhecido, e não vos embriagueis com vinho, no qual há, mas enchei-vos. E a gente busca esse enchimento do Espírito cantando, louvando, buscando a face do Senhor, agradecendo. Mas percebam que logo após que ele fala de enchimento do Espírito, ele vai para o ambiente da casa. Porque nós evidenciamos se de fato estamos cheios do Espírito primordialmente dentro de casa. Quando as portas estão fechadas, a realidade do enchimento do Espírito, ou melhor, a realidade da manifestação de alguém cheio do Espírito Santo acontece primordialmente dentro de casa. Por isso que no verso 18 ele diz, enchei-vos do Espírito. E no verso 21, 22, desse mesmo capítulo de Efésios 5, ele diz, eu passo então a mostrar o que é uma esposa cheia do Espírito, o que é um esposo cheio do Espírito, o que é um filho cheio do Espírito, o que são pais cheios. São pais, esposas, esposos e filhos que estão frutificando em humildade, em santidade, em amor, que perdoa, que suporta, que se dispõe a servir, em obediência acima de tudo à palavra de Deus. Portanto, somos convocados a buscar esse enchimento do Espírito, esta frutificação espiritual, que nos capacita a associar o ofício com o fruto, a função com a virtude, para que o nome do Senhor seja glorificado. Transformação é a primeira necessidade. E a segunda necessidade é a frutificação espiritual, que nos leva a cumprir os nossos papéis sem desassociá-lo das virtudes do Espírito Santo. E quantos prejuízos acontecem, irmãos, quando nós estamos só preocupados em executar o ofício destituído da virtude, da dependência do Espírito, seja na dimensão familiar, na dimensão eclesiástica ou na dimensão até profissional. Portanto, por intermédio da palavra, o Senhor nos ensina a buscarmos esta frutificação, esta associação de virtude, de ofício com virtude, de função com frutos do Espírito. Diga amém. O terceiro valor que nós observamos aqui na carta de Colossenses, voltando para Colossenses, é o valor da intercessão. O valor da intercessão. No capítulo 1 de Colossenses, Paulo apresenta-se como um intercessor das famílias. É sempre necessário, irmãos, relembrarmos a necessidade que temos de manter o altar da oração de pé dentro de casa. Orai sem cessar, disse Jesus, orando em todo tempo.
Jesus incentiva os discípulos a orar, o Espírito Santo nos ordena a orar. Deus é soberano, mas Ele nos chama a um relacionamento vivo, de comunicação, de comunhão, que se expressa em oração. Não é dito nada novo, precisamos muitas vezes ouvir a fiel e verdadeira mensagem que fortalece as nossas vidas e sustenta a nossa casa. E uma delas é a necessidade de orarmos. Não há lares fortes, famílias saudáveis, sem uma vida de oração. E como as coisas desse mundo têm roubado o tempo da oração, o tempo da devoção. Às vezes temos tempo para tudo e todos, mas já não há tempo para alimentarmos a nossa alma, abrirmos o nosso coração diante do Senhor. E Paulo aqui apresenta-se como intercessor. Veja o que ele diz no verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de quê? De orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo levanta-se como um fiel intercessor por aquelas famílias. É uma oração perseverante. Não desista de orar, meu irmão. Jesus contou de uma parábola do dever de orar sempre e não desfalecer, não desfaleça. Ele conta a parábola da viúva. A viúva tinha uma causa, ela precisava resolver essa causa. Só que o juiz era mau. Mas mesmo ele sendo um juiz mau, ela insiste tanto com aquele homem que para que ela pare de insistir, ele resolve a causa. Não é porque ele é bom, mas por causa da insistência. Jesus nos ensina verdades profundas sobre oração nesse texto. Primeiro, que a igreja, irmãos, primeiro que ele não é um juiz iníquo. Ele é o justo juiz de toda a terra. Vale a pena pedir a ele. Ele é bom e justo e fiel. Ore. Você não está pedindo a um Deus cruel e distante. Você está pedindo àquele que se revela como Pai amoroso e presente. Mas outra verdade que a gente pode implicar dessa parábola é que a igreja não é uma viúva pobre, abandonada. Porque o esposo dela, o noivo dela, está vivo e ativo. Você nem tem um juiz mau, nem é uma abandonada. Você, o seu esposo, o seu noivo está vivo e ouve em amor. Portanto, não despreze o altar da oração. Mas voltando aqui para o texto, Colossenses, Paulo levanta-se como um fiel intercessor, um perseverante intercessor. E ele pede pelo que é mais importante, irmãos. E o que é mais importante para os nossos filhos, para a nossa casa, é crescimento espiritual. É conhecer a vontade de Deus e realizá-la de maneira viva, real e pessoal. O que é mais importante é a obra do Espírito, é a conversão genuína, é o poder de Deus alcançando a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Ore, persevere na oração, mas peça pelo que é mais importante. E o mais importante é filhos transformados e convertidos para a glória de Deus. Famílias que glorificam o nome do Senhor. É isso que ele está orando aqui. Até o 12 a oração. Verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Vida, saúde, profissão, relacionamentos afetivos. Primeiro o reino, a glória de Deus, a frutificação, a presença do Senhor. Ele termina a oração no verso 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, Ele está orando pelas famílias, que elas frutifiquem em longanimidade, frutifiquem em perseverança, paciência, alegria, frutifiquem em gratidão.
Um pastor puritano, Thomas Brooks, disse: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. Que a sua casa não seja como casa sem telhado, mas que haja um telhado forte, da oração confiante no Deus da graça e em seu poder. O quarto princípio que nós podemos extrair aqui de Colossenses é o princípio do evangelho para a edificação da família. Precisamos proclamar o evangelho para a edificação da família. Veja o verso 1, capítulo 1, verso 24. Paulo não só apresenta-se como intercessor das famílias, mas Paulo apresenta-se como expositor do evangelho. E disso nós podemos tirar um outro princípio, ou seja, nós precisamos orar por nossas vidas, por nossos filhos, nós precisamos erguer o altar da intercessão dentro de casa, mas nós precisamos também expor a palavra. É preciso que a palavra seja lida, anunciada. E, amados irmãos, nós sabemos, à luz das Escrituras, que os responsáveis primordiais pelo ensino, pela instrução na palavra dos filhos, do lar, são os pais. A igreja auxilia nesse trabalho. A igreja não é a responsável primordial pela instrução bíblica dentro dos lares. Principalmente se esses lares forem lares transformados pela graça de Deus. A responsabilidade primordial é do marido, da esposa, do esposo, da esposa, como o esposo como cabeça do lar, como sacerdote da família. Veja o que diz o verso 24 do capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estava oculto dos séculos e das gerações agora toda vez se manifestou aos seus santos. Verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e fazendo o quê? Ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em... O que é que nos aperfeiçoa, irmãos? Qual é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para nos consertar, nos aperfeiçoar? É o ensino da palavra. É pela palavra que somos exortados, consertados, orientados. Os nossos lares, a nossa vida precisa estar firmada no fiel ensino da palavra. Foi por intermédio da palavra que nós fomos convertidos no passado. E essa mesma palavra que nos regenerou no poder do Espírito, ela continua mantendo a nossa vida, a nossa casa. Paulo, no verso 2 do capítulo 2, ele fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É o Evangelho. Que é um mistério para o homem natural, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, mas o mistério foi revelado para nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo que nos salva, que nos perdoa. Paulo, portanto, apresenta-se em primeiro lugar como intercessor fiel e perseverante das famílias, mas em segundo lugar, ele se apresenta como um fiel ministro, como um anunciador do Evangelho em Cristo Jesus. E disso nós tiramos esse princípio de que nossas famílias, elas precisam serem edificadas com o Evangelho, com o ensino fiel. A palavra precisa ser aberta, lida. Não podemos desprezar os meios que Deus estabeleceu para
abençoar e edificar os nossos lares, a nossa casa, a nossa família. Então, irmãos, nós observamos aqui, de maneira panorâmica, à luz de Colossenses, 4 princípios ou 4 valores. O valor da transformação realizada por Cristo, o valor de associarmos função e virtude, o valor da intercessão e do evangelho que edifica a nossa casa. Amém? Você tem alicerçado a sua vida pessoal, conjugal, familiar com estes valores? Mas, amados, eu gostaria, em segundo lugar, de mostrar uma casa que colocou isso em prática, que alicerçou a sua vida nestes valores, porque não basta saber, é preciso viver. Não basta ouvir, é preciso crer e praticar. Muitos ouvem, sabem, mas não se torna prática dentro de casa. Não basta saber, é preciso praticar. Você sabe os valores? Diga amém. Em nome de Jesus, vamos colocar em prática para termos famílias edificadas sobre a rocha. Eu queria mostrar um exemplo, eu queria convidar você a entrar na casa de um homem que colocou em prática esses valores. Vamos ver essa casa. Eu convido você a visitar esta casa em Atos. Capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, Atos 21, 8. Partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de quem? O evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, e em uma dessas viagens missionárias ele chega na cidade de Cesareia. Ele precisa se hospedar, não há hotéis, não há pousadas, existem apenas as casas. Ele então se dirige à casa do nosso irmão Filipe, o evangelista. Um dos 7, ou seja, um dos 7 diáconos. Lembra lá em Atos 6, que a igreja escolheu diáconos para servirem as mesas? Ele é um dos diáconos. Mas o fato é que Paulo diz que chegou em sua casa, e aí nós descobrimos uma informação muito preciosa no verso 9. Diz assim: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas eram bem jovens. Algumas versões dizem donzelas, virgens. O fato é que elas ainda não haviam casado, elas eram muito jovens. E aí nós descobrimos coisas preciosas dentro da casa daquele homem. O primeiro valor precioso que existe dentro da casa de Filipe é o valor da transformação, da conversão genuína. Ele tem 4 filhas e todas 4 são convertidas ao Senhor. Elas tiveram um encontro com Cristo, irmãos. Elas passaram pelos primeiros capítulos de Colossenses. Elas foram libertas, regeneradas, perdoadas de seus pecados. Mas outro valor que nós descobrimos naquela família é o valor da frutificação, porque elas não só são convertidas, elas estão frutificando no Espírito Santo, elas estão sendo usadas por Deus para anunciar a palavra. Porque o texto descreve-as como meninas que profetizavam. Eu não vou entrar aqui na discussão do dom da profecia, mas o fato é que elas estavam sendo usadas por Deus como boca de Deus para anunciar a palavra de Deus e abençoar outros. Havia dentro da casa daquele homem conversão, mas havia também dentro da casa daquele homem a ação do Espírito Santo, frutificação do Espírito, presença do Espírito. É isso que a gente precisa, que o Espírito regenere, mas também que o Espírito capacite, que ele opere avivamento e use a nossa vida, a vida dos nossos filhos neste mundo mau, como instrumento nas mãos do Senhor para marcar a história, fazer a diferença, glorificar o nome do Senhor. Convertidas.
e cheias do Espírito Santo. Estavam juntando função à virtude, frutos aos dons do Espírito Santo. No capítulo 8 deixe marcado, por favor, aí na sua Bíblia. No capítulo 8 de Atos, nós vamos descobrir que Filipe era um pregador. No verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Irmãos, Filipe era um pregador de multidões. Deus estava usando ele para fielmente pregar a Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que garante salvação. Filipe pregava as multidões em Samaria. Mas quando nós entramos na casa de Filipe, no capítulo 21, nós percebemos que ele não só pregava as multidões, ele pregava também dentro de casa. Porque Filipe entendeu que o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para converter os nossos filhos é a palavra de Deus. Ele não só pregava as multidões, ele pregava dentro de casa. E como é que a gente sabe? Porque quando a gente entra na casa dele, as 4 filhas estão convertidas, cheias do Espírito, glorificando o nome do Senhor. Pastor John Piper, ele, no seu livro, Finalmente Vivos, ele vai nos ensinar sobre a doutrina da regeneração. E ele usa uma analogia. Ele diz que a regeneração é como uma operação espiritual. Deus tira o coração de pedra, o coração duro, morto, e nos dá um coração vivo, novo, uma interioridade transformada. A gente começa a ouvir o que não ouvia, entender o que não entendia, desejar o que não desejava, crer no que não acreditávamos. O que é que aconteceu conosco? Uma operação soberana, graciosa de Deus, pelo Espírito, tirando o coração de pedra e nos dando um novo coração. Ele compara o Espírito Santo ao cirurgião. Quem é que faz essa operação em nossa alma, em nosso coração? É o Espírito Santo de Deus. Mas ele diz que o Espírito Santo, como cirurgião, ele usa um bisturi. E o que é o bisturi que o Espírito Santo de Deus usa? É a sua palavra. É no poder do Espírito, pela palavra, que somos tocados, transformados, o coração duro é retirado e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não despreze o bisturi do Espírito Santo, a palavra de Deus no poder do Espírito, que transforma corações, que muda vidas e que edifica lares. Filipe não desprezou a palavra que transforma as multidões, mas ele também não desprezou a palavra que transforma os filhos dentro de casa. Tem gente que ganha multidões, mas despreza a casa. Filipe não cai nessa loucura. Ele alcança multidões, mas ele mantém o altar da palavra de Deus sendo anunciada à vida das suas filhas. Na casa dele a transformação, na casa dele a frutificação, na casa dele a ensino fiel. Mas na casa dele também há oração. Porque a gente sabe, irmãos, que não basta o ministro externo, como diz Calvino. É preciso o ministro interno. Não basta só instrução, não basta só ensino, não basta só a leitura da Bíblia. É preciso que o Espírito Santo opere. Então, se queremos ver essas bênçãos acontecendo nos nossos lares, precisamos depender plenamente do Espírito Santo. O poder não está em nós, a eficácia não está em nós, é Ele que transforma, é Ele que aplica nos corações. E nós precisamos orar: Senhor, me dá capacidade, aplica na minha mente e no meu coração as verdades do Evangelho, aplica na mente do meu filho e no coração dele as verdades do Evangelho, converte o coração dele, transforma, Senhor. Não perca a esperança no poder da graça de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Deus continua agindo soberanamente. Então a gente entra na casa daquele homem, a gente vê vidas transformadas, vidas frutificando nos dons e nos frutos, como resultado também
do engajamento dele na instrução, na intercessão. Mas eu queria observar aqui, irmãos, alguns outros detalhes importantes e pensar aqui em mais um ou dois valores que precisam alicerçar o nosso lar, além do que nós já vimos. Um detalhe importante que nós aprendemos no capítulo 8 de Atos é que Filipe, antes de morar em Cesareia, ele morou em Jerusalém. Mas ele precisou sair de Jerusalém. E o texto sagrado nos revela que, cerca de 20 anos atrás, ele precisou sair às pressas de Jerusalém por causa da terrível perseguição que havia invadido a cidade de Jerusalém. E um dos líderes dessa perseguição era um homem chamado Saulo. É o que nos diz o capítulo 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, Filipe saiu de Jerusalém por causa da perseguição liderada por Saulo. Ele vai para Samaria e depois se instaura em Cesareia. Mas o que me chama a atenção no texto do capítulo 21, irmãos, é que quem bate na porta de Filipe, pedindo abrigo, pedindo ajuda, quem é? Saulo. E o que é que Filipe faz agora? Vá procurar outra porta, que aqui você não entra não. Lembra do que você fez a mim há 20 anos atrás? É isso que Filipe faz? Ele abre a porta. Porque quem tem Jesus, irmãos, encontrou o perdão, a misericórdia. Ele não fica guardando mágoas, ressentimentos. Entre, meu irmão, você faz parte da minha família, você foi alcançado pela graça de Deus. O que você fez há 20 anos atrás é fruto da cegueira espiritual, da ignorância. Você é uma nova criatura. Eu fui perdoado, você foi perdoado. Estamos juntos na família de Deus, no reino de Deus. E quem está aprendendo tudo isso? Como esponjinha, as 4 meninas. Nós ensinamos aos nossos filhos, não apenas pelo discurso, mas pela prática. Abra as portas do seu coração para liberar o perdão. Não arruine a sua casa com amargura, com ressentimento, com ódio, com lembranças cruéis. Não transmita isto para os seus filhos. O valor do perdão. Porque quem foi perdoado foi alcançado por essa misericórdia. Ele crê no poder do Evangelho. O Evangelho muda as pessoas, irmãos. Ele não acredita que é o mesmo Saulo. É uma nova criatura. Porque Jesus se revelou para ele. Ele crê no poder do Evangelho. E ele exercita o perdão. Tem gente que há 20 anos continua remoendo, amargando. E uma geração vai passando para outras. Em nome de Jesus, no poder do Evangelho, no poder do Espírito, lembre-se quem você é. Liberto, perdoado para perdoar. Abra a porta, libere o perdão. Mas outra verdade, outro valor que nós aprendemos aqui também na casa de Filipe é o valor de alguém que está engajado na missão, irmãos. Alguém que se dispõe a ajudar, investir, de ver a obra do Senhor avançando, de obreiros sendo enviados, de igrejas sendo plantadas. E quem está aprendendo tudo isso? As 4 meninas. Por quê, irmãos? Filipe tem uma casa, tem uma família grande, 4 filhas, a esposa não é citada, obviamente, possivelmente, a esposa,
São 6 pessoas naquela casa. O texto vai mostrar que quem está narrando aqui é Lucas. Lucas estava com Paulo nesse instante. Então tinha Paulo, tinha Lucas, talvez Silas. Eram 3 pessoas. Os 3 chegam na casa de Filipe. E o que é que Filipe faz? Ele não diz assim: meu irmão, vá procurar a casa da irmã Maria, porque só ela e o marido. Aqui eu já tenho minhas 4 meninas, minha filha, não tem espaço. Ele abre as portas. Isso é um princípio, irmãos, é o princípio do apoio aos missionários, o princípio da generosidade. Não nos deixemos vencer pelo egoísmo, pelo materialismo, pela avareza que tem dominado os corações nessa nossa geração. Somos chamados a apoiar os missionários, a investir na obra do Senhor. Deus tem mantido 6, Ele é fiel para continuar mantendo. Entra 1, entra 2, 7 pessoas estão naquela casa. Depois, se você continuar lendo a narrativa, chega um outro profeta chamado Ágabo. E entra na casa de Filipe. A casa de Filipe se torna, irmãos, um espaço de apoio, de incentivo à obra missionária. Nós temos a casa de Filipe, nós temos o apoio de Filipe, nós temos a mão de Filipe que se estende para abençoar a obra, para nos abraçar, nos encorajar. O que Paulo estava fazendo? Plantando igreja, sendo instrumento de Deus para salvar vidas. Deus nos abençoa, irmãos, para a gente desfrutar. Diga amém. Mas não é só para ostentar, é para abençoar outros. Que a bênção não pare em ti, que você flua na bênção do Senhor, como um rio vivo. A bênção vem, eu desfruto, eu sou abençoado. O problema é que a gente está esquecendo desse movimento. Ela vem não só para eu desfrutar, ela vem também para eu desfrutar e abençoar. Mas muitos estão parando no primeiro ponto. Eles pensam que ela vem só para que eu desfrute e ostente. Mas ela vem para que eu desfrute e abençoe. E marque essa geração com aquilo que é bom para a glória de Deus. O valor da missão, o valor do perdão, o valor da intercessão, o valor do agir do Espírito que capacita, o valor do ensino fiel, o valor da transformação operada por Cristo Jesus no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e que possamos ouvir estes valores e alicerçar mais e mais o nosso lar na palavra do Senhor. Se o seu lar já é alicerçado, continue reafirmando esses valores. E se tem alguma área que precisa ser revista, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, é a tua palavra. Tu nos sondas e nos conhece. Tu sabes a realidade de cada casal aqui, de cada família. E que tu nos ajude, Senhor, a firmarmos o nosso lar num alicerce vivo, bíblico, conforme tu nos tem ensinado. Glorifica o teu nome, socorre as igrejas, opera salvação na vida daquele que ainda não teve um encontro contigo, daquele esposo, Senhor, daquela esposa, daquele filho, daquela filha. Age, salva, liberta, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Deus abençoe, muito obrigado, podem sentar.